Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções, Del Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 17 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. A palavra de hoje nos fala que levaram crianças a Jesus. No tempo de Jesus, os meninos, a partir de 6 anos ou mais, 7 anos, andavam sempre com os pais. As meninas estavam sempre com as mães, até se casarem. Era assim o costume do povo do tempo de Jesus. Então, podemos concluir que as crianças estavam sempre acompanhadas dos seus pais. As mães com os pequenininhos e as meninas, e os pais com os meninos, a partir de 6 ou 7 anos. E eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre os seus filhos e rezasse por eles. Nada mais justo. Mas os discípulos reagiram. Começaram a afastar as crianças, começaram a reclamar com os pais e a impedir que as crianças se aproximassem do Mestre. Essa atitude revela que os discípulos não estavam entendendo nada daquilo que Jesus andava explicando sobre o reino de Deus. Ainda estavam na lógica do quem vale é o adulto, o grande, o maior. E é assim que eles pensavam. Mas Jesus tinha dito que o reino de Deus é das crianças. O reino dos céus é dos pequeninos. E de quem se parecer com essas crianças. Então, Jesus tinha dito isso outro dia exatamente para corrigir os discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus tinha apresentado uma criança como modelo dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. No reino de Deus, todos nós somos filhos e filhas de Deus, filhos amados do Pai. Não somos funcionários, carreiristas, mas somos discípulos que aprendemos com Jesus. Então, nós somos filhos que confiamos no Pai e não adultos que apenas confiam em si mesmos ou fariseus fechados à revelação de Deus. Então, somos filhos amados por Deus. E se não formos como crianças, como filhos que amam, que aprendem e que confiam, não teremos parte no reino de Deus. E o reino de Deus é um presente do Pai para os seus filhos. Ninguém tem merecimento para recebê-lo. Às vezes nós achamos, né? Eu sou uma pessoa boazinha, eu sou bonzinho, eu mereço ir para o céu, eu mereço o reino de Deus. Nada disso. O reino de Deus é um presente de Deus para aqueles que Ele ama. Então, nós precisamos corresponder a esse amor de Deus para realmente recebermos esse presente que Deus tem para nos dar. Jesus reclamou daquela atitude dos discípulos de impedirem as crianças, reclamou com razão. Não criem
dificuldades para as crianças virem a mim. Não as impeçam, disse Jesus. O reino de Deus é daqueles que são como as crianças. E impôs as mãos sobre as crianças, como os pais queriam. Impor as mãos é um gesto da comunicação, da bênção. No Evangelho, em muitas curas, Jesus impõe a mão sobre os enfermos. Os apóstolos também aparecem impondo as mãos ao curar os doentes. Então, impor as mãos é comunicar a bênção de Deus. É comunicar o dom do Espírito Santo. Olha como está escrito. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Então, por que Jesus fazia isso? Porque criança é pura, criança é importante na mentalidade de Jesus e, claro, na dinâmica de Deus. A criança é que está mais aberta para a novidade do reino de Deus. Criança atrapalha, pensavam os discípulos. Mas Jesus não pensava como eles. Jesus pensava como Deus. Jesus pensava o reino como uma grande casa de família, onde Deus é Pai e nós somos todos filhos e irmãos. E nesta grande família, é às crianças, aos doentes, aos idosos que se deve prestar mais atenção. Os discípulos pensam o reino como uma instituição de poder, com uma elite mandando na maioria. Nessa mentalidade, gente pequena não vale, criança não conta. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é das crianças e de quem se parece com as crianças. Assim nos ensinou Jesus. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe.